Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui é diariamente termos um encontro de oração e palavra, onde nós vamos buscar a meditação num texto da Palavra de Deus e sobre os princípios, valores e promessas de Deus que estão no texto que nós vamos ler e meditar, serão a base principal da nossa oração, porque nós cremos firmemente que quando nós oramos a palavra, nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para a nossa oração. Não faz sentido nós fazermos uma oração a Deus e não termos expectativa na resposta, porque Deus, sim, tem muitas respostas disponíveis para nós em sua palavra. Não importa qual seja a sua oração, a sua necessidade, o seu clamor ou o milagre que você precisa. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso tempo de oração, e agora também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Essa referência estará na descrição do vídeo, então você pode consultar sempre que quiser, mas se você puder ler conosco agora, vai ser uma bênção. Então vamos lá. Assim está escrito a palavra de Deus. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Deus estabelece para nós princípios e valores que são eternos. E este é um valor eterno que o Senhor está nos entregando aqui, de nós acumularmos tesouros nos céus. Mas o que significa acumular tesouros no céu? Será que eu não posso ser rico aqui? Será que eu não posso ter uma boa quantidade de dinheiro, posses, um bom patrimônio? Será que eu não posso ter recursos de ordem natural, recursos terrenos? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, ainda que eu tenha essas coisas, elas não podem ser o meu tesouro. Existe uma grande diferença entre você ter dinheiro e você ter riquezas. Ter dinheiro é uma coisa, ter riquezas são outra coisa muito diferente. Quais são as maiores riquezas da nossa vida? A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, a igreja, aquilo que Deus nos deu e que não há como alguém ter dinheiro para pagar. Isso sim são as nossas riquezas, isso sim é o nosso tesouro e é um tesouro eterno. A nossa família, ela é um tesouro eterno devido às obras que nós fazemos na nossa casa. Todas as nossas obras de fé, elas são acumuladas no céu. A palavra diz que as nossas obras acompanharão. Então, as obras que você realiza na sua casa, na sua família, com fé, obras de Deus, porque Deus confiou a sua família para você cuidar, essas obras vão acompanhar você para a eternidade. O Senhor vai recolher isso como um retorno àquilo que Ele confiou nas suas mãos. Então, Deus está falando comigo e com você hoje sobre onde nós colocamos o nosso coração. Aqui o texto diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu coração considera o seu patrimônio, os seus bens como o tesouro mais valioso da sua vida, é isso que estará no seu coração e isso é que vai reinar sobre a sua vida. É isso que vai determinar os seus dias, as suas escolhas, as decisões que você tem para fazer. Mas quando nós temos valores que são muito mais elevados e os nossos tesouros são aquelas coisas que Deus nos entregou e as quais não tem preço, tudo muda. É tudo diferente. Por quê? Porque as bênçãos financeiras, os patrimônios que você consegue constituir ao longo da sua vida serão para servir aquilo que é a sua riqueza. A sua riqueza são as pessoas que você tem. A sua riqueza são aquelas coisas que Deus te deu e confiou como um cuidado.
Deus entregou muitas coisas na nossa mão. A sua própria vida, a sua saúde, o seu destino eterno, é uma riqueza que Deus confiou nas suas mãos. A palavra nos mostra claramente que a nossa salvação, ela é individual. Nós temos que ter ela alcançada pelo favor de Deus, mas ela não é transferível. Eu não posso pegar uma parte da minha salvação e transferir para os meus filhos ou para as pessoas que eu amo. O máximo que eu posso fazer é ensiná-las o Evangelho, ensiná-las a palavra de Deus, mostrar, apresentar Cristo para que elas conheçam, assim como eu tive a minha experiência. E isso é impagável, e isso é um papel meu com a minha própria vida. Aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, eu devo usar todos os meus recursos para cuidar daquilo que Deus tem me confiado. O meu ministério, o meu encontro com você aqui todo dia, isso para mim é uma grande riqueza. Não tem nada que possa se pagar por isso, porque quantos testemunhos que chegam para mim, as pessoas me falam, me mandam mensagens, eu recebo aqui testemunhos que, se a gente for pensar, o que poderia pagar pelos testemunhos que as pessoas vivenciam daquilo que Deus está fazendo? Eu aqui sou o emissário do Evangelho, sou apenas aquele que comunica. Mas, sendo aquele que comunica, eu também faço parte do que está acontecendo. Glória a Deus que Ele me deu esse privilégio e deu a você também. Você também pode fazer isso, você pode fazer também pregando para as pessoas, ensinando. Cada um vai ter um chamado e uma forma de apresentar o Evangelho, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Porque esse é o propósito de Deus, que não pare em nós. Que não fique somente em nós aquilo que Deus tem nos dado, mas que nós sejamos esses que distribuem dessa grande e talvez a maior riqueza, não, talvez não, certamente a maior riqueza que nós podemos compartilhar, que é o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho, o entendimento acerca da salvação, porque isso não tem preço, ou melhor, já foi pago o preço, Jesus pagou um alto preço e nos entregou através da graça salvadora dele. Para nós não temos como pagar. Para nós não há preço, não tem como mensurar o preço que foi pago pelo Senhor. Então, Jesus está nos exortando que todas as riquezas, todo o patrimônio, todas as conquistas materiais que você adquire são bênçãos de Deus, sim, é o favor de Deus sobre a sua vida, sim, mas não ponha nessas coisas o seu coração. O dia que o Senhor te pedir, entregue, faça uso dela para abençoar todos os que estão ao seu redor. Você vai se tornar um grande canal de Deus, mas quanto mais você se apega a essas coisas, elas passam a dominar a sua vida, e em vez de você ter esses bens patrimoniais e dinheiro, são os seus bens, o seu patrimônio, o seu dinheiro que tem você. Você vive em função de conquistar mais e mais, a todo custo, a todo preço, você vai conquistando, conquistando, e vai chegar um dia em que você vai ter muito, muito, mas pode ser que não tenha mais ninguém ao seu lado para desfrutar disso. Mas quando nós aprendemos a compartilhar, quando nós aprendemos que essas coisas não são as nossas riquezas, mas são ferramentas, instrumentos para facilitar a nossa vida. Os bens materiais, financeiros, patrimoniais são instrumentos que facilitam a nossa vida, mas não são as nossas riquezas. Alinhar o nosso coração com o coração de Deus é alinhar aquilo que tem valor para Deus. Então, é assim que eu acumulo tesouros nos céus. Quando aqui as coisas que realmente são valorosas, que são riquezas para mim, são aquelas que Deus diz que são riquezas, que são valorosas. Aquilo que Deus diz que é um tesouro para mim, aquilo é que vai ser as minhas riquezas acumuladas no céu. E essas riquezas, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar aquilo que você aprendeu. Ninguém pode roubar de você o amor que você tem pelas pessoas que estão com você. Ninguém pode roubar de você o seu papel nessa história. Você pode até abrir mão. Você pode até se negar a viver aquilo que Deus colocou na sua mão. Quando você troca o valor das coisas, quando você troca as suas riquezas e nomeia como riqueza aquilo que era para ser apenas um instrumento de facilitação da sua vida. Mas quando você alinha o seu coração com o Senhor
E aquilo que é riqueza e tesouro para Deus se torna riqueza e tesouro para você. Dessa forma, Deus vai poder confiar muitos bens e patrimônios na sua mão, porque Ele sabe que você vai usar para a glória de Deus, para aumentar os seus tesouros nos céus. É tão rico e tão poderoso isso, sabe por quê? Porque isso é igual para todo mundo. Deus, Ele não quer que a gente se compare um com o outro, para que a gente pense, quando eu tiver tanto, então eu vou fazer. Não, faça com o que você tem, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem nas mãos. A medida de Deus, ela não é a medida do homem. É tão interessante que uma passagem, quando Jesus estava na porta do templo e eles estavam entregando as ofertas, de repente chega uma viúva com algumas moedinhas nas mãos, que se fôssemos trazer para o dinheiro de hoje, seriam uns centavinhos, pouquinhos centavos. Aquela mulher oferta aquelas moedinhas, aqueles centavinhos dela ali, e Jesus vira para todo mundo. Ela deu mais do que todos vocês. Imagine você, Jesus estava ali olhando o que as pessoas estavam ofertando. Imagine você hoje chegar na igreja e alguém está ali conferindo o que você está entregando. Sabe que existe isso, mas é Deus que faz essa conferência. Porque Deus, Ele confere primeiro o seu coração. E quando aquela mulher deu aquelas moedinhas, Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo que está aqui. Porque ela deu tudo que ela tinha. E isso é poderoso, isso mostra o coração de Deus, isso mostra o olhar de Deus, como que Deus olha para mim e para você quando nós fazemos as nossas entregas, quando nós entregamos a Deus o que é o nosso melhor. E assim também é quando eu considero o que é riqueza e quais são os tesouros para mim. Aos olhos de Deus, eu considero o que é tesouro e riqueza. Porque aí eu estarei contabilizando esses tesouros nos céus. Sim, a palavra certa é essa, contabilizar. Porque é uma contabilidade celestial que eu estou acumulando. E que são esses tesouros no céu? São as obras, são as pessoas, são aqueles que Deus confia em minhas mãos, que confia nas suas mãos. E aqui diz, acumule tesouros no céu. Tesouros celestiais, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem deteriorar, destruir ou roubar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra bendita que o Senhor nos deu nesse dia. Que o Senhor nos ajude nesse dia a avaliar onde temos colocado nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a classificar as riquezas e as nossas finanças e patrimônios e colocar no lugar certo dessa contabilidade celestial. Ensina-nos, Pai, a colocar aquilo que são tesouros e que são riquezas avaliadas pelo Senhor como tesouros, como riquezas, e aquilo que são patrimônios, dinheiro, recursos de ordem natural, para que saibamos separar, discernir e dar o verdadeiro destino a cada uma dessas riquezas, recursos, valores e patrimônios em nossa vida. Nos dê sabedoria, graça e discernimento, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a prosperar, a crescer, com um coração generoso, sábio, temente ao Senhor, que não se apega às coisas deste tempo presente, mas que se apega às coisas que são ligadas à eternidade. Por isso que eu te peço nesse dia, nos ajude, Senhor. Ajude-nos a alinhar o nosso coração com o coração do Senhor, para que possamos, Pai, viver a plenitude da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração e não se esqueça, compartilhe esse vídeo. É uma forma de você estar fazendo a obra de Deus, uma forma de você estar evangelizando, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Ela serve para mim, serve para você e para aqueles que você vai compartilhar. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.